O pecado e a solução do pecado. Tensões entre cristianismo e psicologia. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu gostaria de tratar com vocês de uma forma bastante livre, tá? Sem nenhum cronograma diante de mim, de alguns assuntos muito interessantes que geram um pouco de polêmicas, um pouco de tensões, um pouco de curiosidades em relação à relação do cristianismo com a psicologia, especialmente à luz das questões de pecado e superação do pecado, tá? Vamos tratar um pouco de alguns temas referentes a essas questões. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma coisa interessante da gente entender é que, conquanto exista similaridades entre o ramo da psicologia e o ramo da teologia, do cristianismo, falando aqui de uma perspectiva cristã, etc., também existem algumas tensões importantes a respeito de algumas questões fundamentais entre essas duas áreas do conhecimento. A teologia, ela é uma coisa mais conectada à ideia da fé, uma coisa mais transcendente, de uma coisa mais de uma interpretação pessoal diante da vida, da parte de pessoas ou de comunidades que mantêm essas determinadas fés cristãs ou não cristãs por aí, tudo mais, beleza? A psicologia, ela tem uma pretensão um pouco diferente da pretensão da fé, que é a pretensão de ser uma ciência, né? E aqueles que enxergam tensão entre fé e ciência também vão enxergar tensões entre o cristianismo e a psicologia. Todavia, do lado das concordâncias ou das congruências, a psicologia é uma área tão complexa como a área da teologia. Então existem diferentes tradições e escolas psicológicas, como existem diferentes tradições religiosas, por exemplo. Então tem o pessoal mais conectado a uma linha da psicologia, tem outros mais conectados a outra linha da psicologia. E existem várias, vamos chamar assim, de tradições ou escolas de psicologia, tá? Assim como a teologia remonta a milhares de anos no passado, a psicologia também remonta a milhares de anos no passado, tá? E também é verdade que nos últimos, vamos pensar assim, 2 ou 3 séculos, a psicologia se aprofundou muito e a teologia se aprofundou muito também, né? Conquanto a teologia seja, acho que, mais bem desenvolvida em séculos anteriores do que a psicologia, tá? Na verdade, também a psicologia tem uma interação importante com a filosofia, assim como a teologia. Então, em grande medida, também discussões filosóficas às vezes acabam ajudando a aprofundar as discussões psicológicas, tanto quanto com as discussões teológicas, tá? Então, ok, feito este panorama, eu vou tratar aqui de uma perspectiva cristã, né? Inclusive vou tratar as questões nos termos de pecado e superação de pecado e não de doença e cura, como talvez poderia ser um pouco mais normal no universo da psicologia. Mas vamos tentar bater um papo bem legal assim sobre algumas questões interessantes a respeito desses temas para a gente começar a entender como que essas áreas se relacionam entre si e por que existem assim tantas polêmicas, né, sobre a psicologia no meio cristão, tá? Então vamos lá. Dentro da perspectiva cristã, todos os problemas da humanidade são interpretados em função da queda. Então tem toda lá a história dos primeiros seres humanos, que inclusive tem até nome, né? Adão e Eva. E aí eles desobedecem uma ordem divina e perdem uma perfeição original que eles tinham como seres humanos, para então agora entrarem num caminho de envelhecimento, adoecimento e morte em função deste pecado. E é essa humanidade transgressora que envelhece, adoece e morre, que é transmitida, né, através da sexualidade, enfim, dos filhos e tudo mais. Então, aparentemente, Adão e Eva não tiveram filhos na sua condição sem pecado, e não deram à luz ou à existência nenhum ser humano sem pecado. Mas depois que eles caíram em pecado, eles começaram a ter filhos, e aí os filhos já nascem nesse contexto da queda, e já marcados, né, pelo pecado e pelo processo de envelhecimento, adoecimento e morte. Beleza? Então o cristão, ele entende basicamente todos os problemas da face da Terra como existindo em função do pecado.
Então Deus mandou não fazer uma coisa XYZ lá, o ser humano foi lá e fez aquela coisa exata que Deus mandou não fazer, sob a influência da serpente, tem um demônio aí atuando na situação, e aí acontece todo o drama, né, do pecado, da morte, das desgraças todas, das desventuranças, das doenças, dos problemas, inclusive dos problemas mentais, das dificuldades emocionais, psicológicas e etc. E a superação dessa existência em pecado tem que ver, em especial, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, na morte de Cristo, ele carrega todos os pecados, na sua ressurreição, ele demonstra a sua vitória contra todos os pecados, e quem crê pode ter uma nova vida, uma esperança, pode ter uma cura, pode ter uma libertação, pode ter uma perspectiva de vida, que inclusive irá conduzi-lo a, de fato, aí, na restauração de todas as coisas, uma vida sem problemas mentais e psicológicos e emocionais, e sem doença, sem morte, nesse processo de envelhecimento tal qual a gente conhece aqui nesta terra. Beleza? Ok. Então, olha que simples, olha que fácil, olha que tranquilo, essa perspectiva da fé, onde tudo se explica pelo pecado e tudo se resolve por Cristo através da fé. E claro, tem um monte de discussões, né, cristãs a respeito da fé, e a fé verdadeira é acompanhada de obras de obediência, tem uma ampla discussão sobre isso, a relação entre fé e obras e tudo mais. E aí, nesse caminho de fé e obras, o ser humano estaria sendo restaurado, curado, transformado, abençoado por Deus. E isso é o que a gente realmente precisa, né? Que tem a ver com a salvação, com a vida eterna e tudo mais. E é assim que a gente cura-se ou liberta-se, ou pelo menos tanto quanto possível, dos traumas, dos problemas psicológicos, emocionais e tudo mais, e etc. E é simples assim, apesar das complexidades internas das questões religiosas. Beleza, legal, ok. A psicologia, ela vê as coisas de uma forma um pouco diferente. Conquanto a filosofia e a psicologia, elas tenham essa origem lá imemorial, vamos dizer assim, do passado da humanidade, mesclada muito com mitos religiosos dos gregos, que vão explicar um monte de coisas ali a respeito dos deuses e dos homens, e esses deuses têm características humanas, e aí você enxerga nos deuses o que também existe nos homens, então tem disputa entre eles, tem guerra entre eles, tem desejo sexual entre eles, tem um monte de coisas que acontece lá entre os deuses gregos, que é usado para explicar um pouco as dinâmicas psicológicas humanas, né? O complexo de Édipo, por exemplo, é um dos mais famosos, mas não somente, né? Todos esses sentimentos de heroísmo, ou de ganância, ou de punição, ou de maldade, ou de malícia, ou de sexualidade, ou de não sei o quê, tem lá a origem dessas discussões um pouco mitológicas, mas mais cedo ou mais tarde a psicologia vai filtrando um pouco esses elementos um pouco mais fantasiosos, assim, né? Para se tornar mais racional, mais empírico, mais científico. E o que acontece? Quando você tem também uma visão científica sobre a origem do mundo, a cosmologia, como funciona o universo e tudo mais, o pensamento humano e a ciência humana ela vai avançando a ponto de começar a contar uma história que não foi contada na tradição da fé, vamos dizer assim, né? Então toda a história do Big Bang, toda a história dessa explosão gigantesca que deu origem a toda essa estrutura absolutamente fantástica que a gente tem um pouco de noção a partir, por exemplo, hoje, né, dos grandes telescópios que vão escrutinar aí as profundezas do universo, e você vê as imagens das galáxias, dos conglomerados de galáxias, você vê essas implicações da física em relação a buracos negros e não sei mais o que, e toda essa estrutura fantástica e gigantesca, que é uma história que não é contada com níveis de detalhes e aprofundamento nas páginas sagradas da Bíblia, né? Por exemplo, se diz que só na nossa galáxia, na Milky Way, né? Como que é em português? A Via Láctea. Só na nossa galáxia, na Via Láctea, nós teríamos alguns bilhões de buracos negros, né? Que são, inclusive, algumas das estruturas fundamentais aí da existência do universo, quando morrem as estrelas, e tem aquele ponto de densidade infinita que suga a luz não escapa, e não sei mais o quê.
E basicamente toda a galáxia tem pelo menos um buraco negro massivo no centro da sua existência, inclusive a nossa também, se eu não me engano, aqui na constelação de Sagitário, tá? Que seria o buraco negro central da nossa galáxia aqui, tá? E que teriam outros bilhões de buracos negros ao redor, contextualizando um monte de dinâmicas dos astros, e aí o pessoal calcula um monte de coisas sobre gravidade, sobre luz, sobre o horizonte de eventos ali nos buracos negros que vão sugando a luz, e tem um monte de simulações computadorizadas sobre como que seria um pouco dessas coisas, e matéria negra, e física clássica, e física quântica, e não sei mais o que conta uma história, né, com vários detalhes assim que o livro sagrado não conta, e que começam a dar a sensação a algumas pessoas, né, desde o iluminismo, e talvez até antes também já haviam pessoas céticas, mas em especial desde o iluminismo de uma forma social mais ampla e mais pesada, de que as histórias da fé são todas mal contadas, são mais ou menos análogas às fantasias lá dos gregos antigos, e que a verdade é um pouco diferente aí do que se narra nessas mitologias ou nessas teologias. E hoje a gente tem um pouco mais de conhecimento sobre essa estrutura do universo, sobre essa história do universo e tudo mais, e a gente tem um monte de dúvidas assim sobre alguns pontos tradicionais da mitologia ou da teologia. Então, por exemplo, os deuses ou Deus, existe ou não existe? Há espaço para se crer ou se descrer, vamos pensar assim. Todavia, quando você vai explicar todos os problemas do mundo, é porque um deus ou os deuses fizeram isso ou não fizeram aquilo, deram uma ordem ou foi seguida ou não foi seguida, e agora todos os problemas acontecem, essa é uma explicação um pouco insatisfatória para muitos seres humanos, né? Que querem ter um pouco mais de nível de detalhes das coisas, iguais os cientistas querem ter níveis de detalhes sobre como funciona o universo que não estão descritos na Bíblia, vamos dizer assim, né? Então, na ciência psicológica, se começou a se desvincular um pouco dessas narrativas, tanto mitológicas quanto teológicas, sobre Deus, pecado e não sei o quê, e tratar os fatos como os fatos são. Então, como que a ciência psicológica vai acabar se desenvolvendo? Vai tentar enxergar o indivíduo, o ser humano, no seu contexto, que geralmente tem a família como elemento principal, e todos os problemas deste ser humano se explicam em função da família, ainda que essa família vá retornando cada vez mais ao passado, até chegar a um ponto de ficar um pouco obscuro, se isso retorna até Adão e Eva, ou se retorna até macacos que depois se tornaram humanos, ou coisas desse tipo, tá? Então, o que acontece? A psicologia ela não tem a pretensão de fazer essa explicação maior e mais ampla em função da existência de Deus, e de Adão e Eva, e da queda, e da morte, e Jesus morreu e ressuscitou, e a fé nisso nos cura, nos transforma de pessoas assim maliciosas, maldosas, egoístas, erradas, ruins em pessoas melhores, e etc. e tal. Toda essa narrativa não interessa muito à psicologia. Conquanto também é verdade que existem alguns braços de psicologia cristã que levam em conta esta narrativa de uma forma mais ampla, ou mesmo de uma psicologia secular, que mesmo que o psicólogo não creia nessas coisas todas, ele pode entender que, por exemplo, o ser humano que está com um problema psicológico que crê, ele talvez possa ter problemas em função dessa crença, ou mesmo cura em função dessa crença. E aí é um pouco complexo também a questão, né? Imagina da seguinte forma: um cristão pode desenvolver um baita problema psicológico ao ficar pensando na história de Adão e Eva e achando que Deus é injusto, porque deu todo o problema da humanidade e dele mesmo em função da queda e etc e tal. O cara entra numa super paranoia, querendo dizer assim, não é possível que seja assim, Adão e Eva comeram aquela porcaria daquela fruta e agora eu morro, eu adoeço, eu tenho vários problemas, e dá uma piração muito louca na cabeça da pessoa, a depender de como ela abordar essa questão. Então, a história religiosa de Adão e Eva, ou de Deus, ou do diabo, ou sei lá do que, pode dar um problema infinito na cabeça de uma pessoa que crê num negócio desse tipo. Imagine, por exemplo, um cristão que desenvolve alguma espécie de esquizofrenia e começa a enxergar o diabo e a serpente, e o demônio fala com ele, aquelas vozes na cabeça dele. Isso vira um inferno, esse papo, entendeu? E às vezes a fé tem tudo a ver com essa expressão desses problemas, né? A pessoa pode
Tem uma experiência do tipo assim, olha, pensa da seguinte forma, você acredita em Deus, vida maravilhosa, céu de brigadeiro. Aí o seu marido fica com câncer, um câncer agressivo, em 1 ano e meio ele definha e morre, e você como esposa e tem os filhos, e você vê tudo aquilo, e agora você nem mal tem dinheiro para resolver as coisas, e etc, 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 etc. Aí você pira, você achava que Deus ia fazer um milagre, ia resolver, ia fazer, mas Deus não fez. Aí você pode ter um grave problema psicológico, culpando Deus, ou achando agora que Deus não existe, ou etc e tal. Então, as questões da vida podem dar muito problema assim, psicológico, e a fé pode estar envolvida nesses problemas. Por um outro lado, também é verdade que uma pessoa pode, por exemplo, assim, estar passando por um problema grave de saúde na família, não sei mais o que, e encontrar na fé uma forma de alguma maneira, superar um pouco daquele problema e não ter tanta desesperança e tanto desespero diante da morte. Não, eu confio que eu vou ressuscitar porque Jesus ressuscitou, então esse câncer não vai ser o fim da minha história, e eu vou encarar com força, e Deus vai me abençoar e vai dar tudo certo. Opa, nesse caso a fé ajudou a pessoa a lidar com o câncer, né? Ou com milhões de outros tipos de problemas que as pessoas podem ter na face da Terra. Então, o que acontece para vocês entenderem? A fé pode ser a fonte de problemas, a fé pode ser uma fonte de soluções, mas independentemente disso, o psicólogo, vamos pensar assim, um pouco mais cético, que trata a sua ciência como uma coisa mais empírica, mais exata, mais palpável do que essas coisas da fé, ele pode ter uma visão diferente um pouco dessas questões e uma dinâmica que a gente chama assim de mais secular, tá? Independentemente de Deus existir ou não, se você tratar o conceito de Deus de uma forma pouco saudável, você enlouquece. Se você tratar o conceito de Deus como esse auxílio maravilhoso, você pode ter um benefício de acreditar que existe um auxílio, mesmo que inclusive nem exista, um efeito meio placebo, algo do tipo assim. E o problema da relação entre cristianismo e psicologia, à luz dessas questões de pecado e superação do pecado, ou doença e superação de doença, tem que ver exatamente com a narrativa. Então, por exemplo, os cristãos, eles se incomodam muito quando a psicologia tenta explicar tudo sem o auxílio ao pecado e a Cristo e a Deus e ao diabo e a salvação e a perdição. Muitos cristãos acham que se você explicar os problemas da humanidade por vias mais naturalistas, por vias mais, entre aspas, científicas ou empíricas, ou com um conteúdo palpável um pouco diferente, e se a solução dos problemas também possa ter que ver com esse um ambiente um pouco mais secularizado, sem referência a essas crenças maiores, você pode apagar Deus da experiência das pessoas. Porque o que acontece? Quando a gente toma consciência da nossa pequenez, da nossa finitude, da nossa morte, de que todo mundo ao nosso redor está caminhando para a morte, e etc e tal, Deus, ele pode vir como um auxílio para a gente lidar com a realidade, tá? Então a gente vai enxergando a nossa pequenez, os nossos erros, os nossos defeitos, à luz desse drama cósmico entre Deus e o diabo, e a lei de Deus e o pecado, e não sei mais o que, e etc e tal, e a gente pode então usar os nossos próprios defeitos e os nossos próprios problemas para buscar mais a Deus, para pedir perdão, para buscar melhorar, para buscar viver uma vida cristã melhor, para a gente poder encarar a vida e etc e tal. Todavia, quando você começa a explicar os mesmos problemas que as pessoas têm, agora o problema não é mais a culpa do pecado e do diabo e Jesus e não sei o quê. Agora o problema sou eu e a minha família, eu e toda essa estrutura ao meu redor e blá blá blá, as coisas começam a mudar um pouco a narrativa. Pensa da seguinte forma: se a pessoa que eu amo não me ama, isso é um problema que o diabo está irado contra mim e não quer que eu seja feliz? Isso é uma narrativa. Se a pessoa que eu amo não me ama, isso é um problema porque ela tem defeitos e eu tenho defeitos e ela não enxerga e eu não enxergo e blá 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 blá.
Você tira Deus e o diabo dessa jogada aí, desse relacionamento frustrado amoroso, por exemplo, e você começa a explicar as coisas meramente em termos dos defeitos ou qualidades ou diferenças entre a cabeça e o pensamento de cada um, e já não precisa mais de referência a Deus ou ao diabo nessa história, né? E às vezes, uma coisa interessante que acontece é que quando as pessoas começam a se concentrar não tanto em Deus e no diabo, mas em nelas mesmas, às vezes elas encontram resultados melhores do que nesse papo de Deus e do diabo. Então pensa da seguinte forma. Pensa que você tem um princípio de desenvolvimento de esquizofrenia, ou de depressão, ou de bipolaridade, ou de síndrome de pânico e coisas desse tipo. E se você tentar encarar essas coisas com base em mera fé e oração e crer em Deus ou não crer em Deus, talvez o seu problema permaneça ou até se agrave com o passar do tempo. Então você tá bipolar, tá depressivo, tá com esquizofrenia, tá com vários problemas e você fica lá só orando e confiando em Deus e achando que o diabo tá te perseguindo e não acontece nada. E talvez você vá para um consultório psicológico, comece a fazer uma terapia, comece a tomar alguns remédios e isso comece a resolver um pouco desses problemas imediatos. Então você estava com uma síndrome de pânico que você não conseguia sair de casa, agora você está tomando seus remédios, você está indo na terapia, você está fazendo as coisas, você consegue sair de casa. Opa! Parece que a psicologia funciona mais do que a fé. E essa narrativa ela é muito incômoda para o religioso. Essa narrativa ela coloca em xeque assim, olha, inclusive algumas pessoas podem abandonar a fé e dizer, eu clamava a Deus e não tive solução nenhuma, mas eu fui pro psicólogo, tomei remédio e não sei o que, melhorei, olha aí, ó, remédio e psicólogo é mais forte do que Deus. Tem pessoas que vão um pouco por esses caminhos de explicação em relação a essas coisas, né? E esse é o tipo de incômodo que é criado na relação entre cristianismo e psicologia. O cristianismo gosta de falar em pecado e gosta de falar da superação do pecado pela fé em Cristo, pela redenção em Cristo e tudo mais. A psicologia não gosta muito desse papo, né? Porque você tem que entender talvez as coisas mais como um contexto de doença e cura, e as ferramentas que a gente tem para identificar essas doenças e para fazer a cura podem envolver alguma coisa de fé, nos casos onde a fé tem uma ação mais positiva nessas situações, mas também tem que ver com já um amplo conhecimento que a gente já tem acumulado na história sobre vários tipos de terapia, vários tipos de remédio e coisas do tipo, vários tipos de coisas que podem ser tentadas, né, para se tentar se livrar de uma depressão, de uma bipolaridade, de um problema. E lembrando também que as questões de doença mental, elas são muito complexas e eu acho que vale muito a pena assim, os cristãos pensarem um pouco mais a respeito de doença mental, tá? O que acontece? Doença mental é uma coisa tabu, que é um dos tipos de doença assim, mais complexas que tem, porque lidam com o pensamento. E, em geral, a gente gosta de pensar que os nossos pensamentos são normais e naturais e não fruto de doença. Tá? Por exemplo, imagine uma pessoa assim que tenha um grau de depressão, e também é bom lembrar que todas as doenças têm graus menores ou maiores, depressão, bipolaridade, etc. Então vamos pensar no quadro de alguém meio depressivo, tá? Então vamos pensar assim, ó, a pessoa que é depressiva, ela tem um pouco, às vezes tem um pouco de pessimismo, tem uma leitura um pouco negativa de algumas coisas, se entristece com algumas coisas da realidade, assim. Aí imagine você chegar para essa pessoa e dizer assim para ela que esse sentimento que ela tem de pessimismo, de negativismo, de uma interpretação assim um pouco que a vida é meio escura, vamos dizer assim, que isso não é a verdade, não é a realidade, isso é fruto de um problema químico, mental que ela tem. Não, a vida não tem esse horizonte negro, mas ela vê a vida com esse horizonte negro. E se você questiona ela de dizer que o pensamento dela é errado porque é fruto de doença mental, mesmo que seja um grau leve, ou pode ser um grau mais pesado, etc., isso é muito difícil das pessoas aceitarem, concordarem e lidarem numa boa com isso. Uma coisa complexa. Aliás, pensa da seguinte forma. Pensa que um esquizofrênico, há 3.000 anos atrás, pudesse sair falando com pessoas mais normais, contando uma história fantástica. Ontem eu vi um anjo.
uma sarça ardente falou comigo e ouvi vozes e diz: eu sou o Senhor teu Deus. Já entendeu onde eu quero chegar? Imagine que algumas pessoas querem explicar os próprios fenômenos dos textos bíblicos, por exemplo, de milagres, e ver anjo, e ver Deus, e falar com Deus, e ouvir Deus, e blá blá blá, a pura doença mental de alguém que escreveu esse treco. Ou que contou essa história e outra pessoa escreveu. Moisés viu Deus, aí Moisés era um esquizofrênico louco lá no deserto, e alguém foi lá e contou essa história como se fosse verdade, e você acredita. Eu não creio nessa narrativa, só para deixar claro para vocês, tá? Mas é importante vocês entenderem que quando a gente trata de doença mental, mais cedo ou mais tarde a gente tem que lidar com as percepções da mente das pessoas. E sim, é verdade que um esquizofrênico pode enxergar coisas que não existem. Isso, a gente já tem bastante literatura e bastante gente ao nosso redor que tem esse problema e que contam pra gente. E, por exemplo, quando elas têm um grau um pouco mais leve, elas têm surtos, quando ela sai do surto, ela diz: olha, cara, eu tava vendo a entidade ali como se tivesse ali, mas eu sei que não tinha. Eu sei que aquilo ali não existe. Mas quando eu tô no surto, eu não consigo diferenciar o que é realidade do que não é. Entendeu? Então, assim, a experiência que a gente tem hoje com doenças mentais, à luz da ciência moderna, da psicologia, etc., fazem surgir algumas questões que a maioria dos cristãos se incomoda e não quer escrutinar. Porque também não quer enxergar os nossos próprios defeitos. Porque o que acontece? Se a narrativa cristã estiver correta, e eu creio que ela está, as doenças mentais fazem parte do pacote do pecado. E o pecado, ele não deixou intacto nenhuma esfera da existência humana. O pecado se manifesta em todas as esferas da humanidade. E por que a mente estaria fora dessa manifestação? Não tem como. Então, veja que, por exemplo, todos nós temos algum grau de problema mental. Ainda que na comparação entre uns e outros, você pega lá um cara que está no manicômio e o Ezequiel, parece que o Ezequiel é normal e o cara do manicômio lá que está na situação pior de doença mental possível é que tem o verdadeiro problema. Mas pensa da seguinte forma: compare o Ezequiel com Adão antes da queda, ou com Cristo, que era um ser humano sem pecado. E você vai ver que o Ezequiel tem um monte de bobagem, um monte de paranoia, um monte de sentimento imbecil e etc e tal, que podem ser descritos como doença mental. Pelo menos em algum grau, em algum sentido. Mas nenhum de nós gosta de enxergar isso. De que nós temos um problema, ou vários problemas, sejam eles de ordem espiritual, mental, psicológica e tudo mais, como todo mundo, né? Ninguém é exceção. Ninguém que está debaixo do pecado pode ser exceção em relação a isso, ainda que cada um tenha as suas dificuldades. E ao mesmo tempo, uma outra coisa interessante de saber é que as doenças mentais, elas são desequilíbrios de coisas normais dos sentimentos e das razões e da forma como o cérebro funciona. Imagina da seguinte forma: calcular, a habilidade de calcular que 1 mais 1 é igual a 2, é uma habilidade de uma mente saudável, correto? Sim, correto. Agora, imagine uma pessoa andando na rua, sabe aquelas ruas que tem pedras brancas e pretas que se alternam? E a pessoa fica calculando ali quantas pedras tem durante a caminhada dela. Uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, 2, 3, 4, 5, 10. E fica assim numa paranoia fazendo cálculo do que ela tá pisando ali. E ela não quer pisar em 2 brancas de uma vez, ela quer pisar em uma. Uma característica simples que é capaz de fazer um cálculo do que é branco, do que é preto, do que é 1, do que é mais 1, do que é 2. Às vezes, se você lidar de uma forma não saudável, é uma doença mental. Aliás, dizem que pessoas que têm, acho que toque, transtorno obsessivo-compulsivo, coisas desse tipo, às vezes enfrentam esses tipos de dilema, de ficar fazendo esses cálculos idiotas, assim. Então, o que é a doença mental? É uma coisa que, num nível normal, é saudável, a capacidade de fazer cálculo, mas quando sai do desequilíbrio, vamos dizer assim, se torna uma coisa meio de doença mental, você ficar viajando em cálculo maluco, estúpido e sem sentido na sua vida, entendeu? Coisas com sentimentos, coisas com razões, coisas com religião, coisas com ciência, etc. e tal, também podem ser expressões de doença mental. Inclusive eu lembro de uma história de um cara que estava estudando psicanálise, ele tinha feito medicina e aí estava fazendo a especialização dele em psicanálise.
E aí ele foi, de fato, aliás, em psiquiatria, tá? Desculpa. E aí ele foi, nos estudos de psiquiatria dele, foi estudar o fenômeno dos psicopatas, né? Ele foi lá ler alguns livros a respeito, e aí que ele descobriu que ele era um psicopata. Que até ali ele não sabia. Que aí ele foi realmente ler uma literatura especializada sobre como que o psicopata é, como que o psicopata se sente, como que o psicopata vê a vida, como que o psicopata tem a dificuldade da empatia com os sentimentos dos outros e blá 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 blá. E obviamente também que o psicopata tem graus. Os psicopatas não são só esses que são serial killers, tá? Tem psicopata mais saudável, vamos dizer assim, que não mata ninguém, mas tem uma estrutura mental de psicopata. E esse cara que conta essa história, ele era um psicopata, assim, um pouco mais leve, um grau mais tranquilo, mas ele era um psicopata. Ele só foi descobrir na hora de ter a literatura a respeito desse tipo de coisa, entendeu? E, aliás, a perdição e a salvação das pessoas com doença mental, que no final das contas somos todos nós, também é um fruto de dilema grave, né? Porque, por exemplo, pensa assim, tem algumas doenças mentais que fazem a sexualidade aflorar em comparação com outros tipos de seres humanos, tá? Por exemplo, eu não sei se é síndrome de Down ou se é autista, que tem uma coisa assim mais aflorada da sexualidade, tá? Então, quando eles crescem, eles chegam aí nos seus 15, 16, 17 anos, eles começam a expressar essas vontades sexuais, que obviamente são normais, não é verdade? E eles meio que ficam meio malucos, assim, eles são bem sinceros, bem honestos, e vai lá e quero transar e ficar muito louco e sai atrás, e às vezes tem problema com pornografia, não sei mais o que, no contexto atual, né? Tem cuidadores aí, pais e mães de pessoas que têm um pouco desses problemas, que vê o menino se masturbando ali com a pornografia, pelo menos dá uma aliviada um pouco assim, e deixa, e compra uma revista, deixa acessar um site, ou coisas do tipo, porque tem essa coisa que precisa meio que se expressar de alguma forma. E aí, essas pessoas estão pecando, não estão pecando, e Jesus vai condenar essas pessoas por isso, não vai, isso é normal, isso não é. Quando você desequilibra em qualquer área da sua vida, e aliás, né, sexualidade, doença mental, ou saúde mental, ou psicologia tem tudo a ver, porque em tese uma grande parte da nossa psique tem que ver com a sexualidade. Tanto que a gente quer expressar nos nossos parceiros e parceiras aí por aí, quanto no relacionamento do nosso pai com a nossa mãe, que dá origem à nossa vida. Então a nossa vida ela é muito contextualizada nas questões sexuais, né? Nós, como seres sexuais, somos assim e temos esses desejos e temos pensamentos e nos frustramos quando a gente não consegue expressar a sexualidade tal qual a gente acha que deve ser bom e blá 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 e não sei o quê. E que também contextualiza um monte de problemas graves, tipo, uma menina não quer transar com o cara vai lá e estupra ela. Isso é um problema mental dele, isso é um problema mental dela, que depois, no final, depois que ela sofre o estupro, isso também gera um problema mental e tudo mais, porque, né, o trauma deve ser uma experiência muito ruim, né, muito pesada e tudo mais. Então vocês percebem assim que essas questões são amplas e complexas. E, em geral, a psicologia, ela, às vezes, consegue alguns avanços na hora de tratar com alguns traumas de forma técnica. Outros problemas são um pouco mais graves e não conseguem ser resolvidos com terapia, com remédio. Também é verdade e é importante entender que a psicologia, assim como a teologia, é uma coisa que está em desenvolvimento, não está pronta, não está finalizada. A gente ainda está aprendendo, a gente está estudando, a gente ainda não sabe bem. Pode ser que a gente ainda aprenda muito mais se Jesus não voltar daqui 1000 anos. Então, nos próximos 1000 anos a humanidade ainda existir, nós vamos saber muito mais coisas daqui 1000 anos do que a gente sabe hoje sobre a psicologia e sobre milhões de outras coisas. A tecnologia, o universo, a física, a química, a biologia, as comidas, as doenças e sei lá mais o que não são só mentais, né, físicas também. Assim como já houve um monte de avanço, que hoje a gente já sabe muito mais coisas do que as gerações passadas sabiam, né, em relação a essas questões. Então, o cristianismo às vezes teme um pouco esse avanço e teme que a psicologia ou a medicina avancem e melhorem e etc e tal, para evitar um pouco essa ideia de que o cristianismo não funciona e a ciência é que funciona. E muitos cristãos também, então, têm uma narrativa de que a gente precisa se afastar das questões de psicologia e tudo mais, alguns até mesmo de medicina,
pouco menos comum, mas também é comum em alguns círculos, né? Se eu não me engano, é aquela religião do Tom Cruise, lá, a Cientologia, que tem um pouco dessas tretas contra a medicina, né? Tem muitas pessoas que já morreram de doenças plenamente curáveis, mas porque ia acreditar que a fé ia resolver, e se fosse buscar um médico não ia ter fé e não sei o quê, e aí morre a pessoa. Pesada essa questão. Inclusive, acho que o vocalista do Metallica, né, o James Hetfield, a mãe dele era dessa religião e ela acho que teve um câncer, não tratou e morreu. Depois ele escreveu até uma música, né, do Black Album que se chama The God That Failed, né, o Deus que falhou. Que ele exatamente conta um pouco dessa história da mãe, né? A mãe confiava lá em Deus, lá, ou sei lá que Deus lá da Cientologia, que ia curar ela, que ela não precisava ir no médico, e ela vai lá e morre e deixa o moleque aí sem mãe no mundo, né? E aí ele expressa a frustração dele com Deus ou com essa fé, dizendo, né, que esse Deus falhou, né? E é para evitar um pouco dessas coisas que às vezes os cristãos têm um pouco dessa birra com a psicologia. A ideia do vídeo aqui não é colocar pulga atrás da orelha de ninguém contra a fé, nem contra a psicologia, é só criar um pouco do quadro dessas tensões e quem sabe no futuro, aqui no canal, a gente possa bater um pouco mais de papo sobre a interação sempre interessante entre fé e psicologia. Creio que as duas podem ser aliadas, eu acho que o conhecimento científico, empírico, das formas de tratamento, medicamentosa ou não, das terapias, etc., é positivo. Eu creio que a fé também é importante nesse processo como um todo. E assim como existem heresias e erros na psicologia, existem heresias e erros nas teologias também. E a gente precisa aprender a pegar o que é bom de tudo aquilo que é bom e tirar o mal de tudo aquilo que é mal. Então, se há algo bom na psicologia, pode vir para nós. Se há algo mal de teologia, pode sair de nós também, porque a gente não precisa disso, tá bom? Então, espero que esse vídeo possa embasar um pouco aí dos seus pensamentos e reflexões a respeito desse sempre interessante tema. E a gente se vê por aí no próximo vídeo. Um abraço.